boa noite. 7 de setembro de 2017. Dia de marchar. Quer dizer, marchar oficialmente, né? Quem prestou, foi para o asfalto, marchar. Dia 7 de setembro, marchar pela pátria. Porque marchar, temos marchado diariamente mais do que nunca. Entre as coisas que foram ditas ou que foram apreciadas neste 7 de setembro, a fala do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que admite a mudança no comando da Polícia Federal. Aliás, o próprio comandante hoje da Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, até respirou mais aliviado, porque ele disse que já estava na hora mesmo de ele largar o comando da Polícia Federal, e tudo indica, os três nomes que serão indicados por Torquato Jardim ao presidente da República, o principal deles é do vice do atual chefe da Polícia Federal. Desde amanhã deste 7 de setembro, três pessoas descidas de um jatinho particular estão depondo para Rodrigo Janot. O Atualidades Pampa deste feriado de 7 de setembro está entrando no ar com estas e outras notícias, porque foi um feriado de 7 de setembro bastante agitado, de muito trabalho para todos. Mas nós estamos chegando aí na sua casa, ao vivo, como sempre, com alguma descontração, com algum bom humor, um pouco de mau humor também, porque isso sempre acontece, né? Acontece no dia a dia de todas as pessoas, mas sempre aqui, ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, com o que marca cada dia, todas as horas que nós estamos aqui com você, para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco, participe do nosso programa através do WhatsApp, através do nosso e-mail, porque nós estamos aqui para fazer o Atualidades junto com você. Palocci está deixando indignados os seus antigos parceiros, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, porque ele acabou com aquela imagem da presidente Dilma Rousseff, até agora, então, uma imagem séria, uma imagem idônea de alguém que não havia se envolvido com nada, que estava passando ao largo de todas estas insinuações. É uma imagem rígida. Exatamente, né? E ela só diz, a única coisa que ela disse até agora é que Palocci está faltando com a verdade sobre tudo isso que ele está dizendo. Exato. E agora, José, quer dizer, José é o nome do próximo furacão que vai passar. Com certeza. José é o nome do... José é o nome do furacão que vem atrás do furacão. Como é que é o nome do furacão que está passando no Brasil? Não tinha um furacão. Esse é o da corrupção. Furacão corrupção. Joesley, Palocci, tem tantos nomes para dar. É o alfabeto inteiro todo, não vão faltar letras. O que vocês estão achando deste 7 de setembro? O que houve? Que mandaram. Se afastou de mim. Se afastou de ti, é verdade. Que mandaram me afastar de show. Tá com alergia? Foi muito bonito, porque a câmera estava aberta, ficou super bonitinho, deu um salto, assim, parecia que tu estava numa aula de balé. Eu, É. Mas eu não tenho essa propensão. Mas tu tá lindo com essa camisa. Eu adoro. Lindo essa camisa do Marvin. Olha que elegante. A linha, ela foi. O que é, Mari? Se eu estava usando era toalha de cozinha. Não, mas sabe por que não é toalha de cozinha? Posso explicar, Gustavo Vitorino? Vou te explicar por que ela não é toalha de cozinha. Por causa das cores. As cores, pela sobriedade das cores. Se ela fosse de outra cor... Tu tá prestando atenção no que eu tô falando, sabe, Vitorino? Não, tô dando bola. Eu vi, porque eu tô falando contigo, tu tá olhando pro outro lado. É perseguição, continua sempre. Não é só por causa das cores, são cores muito... A senhora persegue o senhor Vitorino? Não, senhor. Não, ele está dizendo isso, está lhe imputando. A cor é muito chique, é Fendi. A cor é Fendi. Dona Magda. Mas a camisa do Vitorino hoje está bonita. Eu queria fazer hoje um tributo ao meu amigo Marco Antônio Pereira, que nós fizemos um programa antológico hoje na Rádio Jornal. Um programa, assim, onde eu e ele conseguimos provar que a língua portuguesa é muito bagaceira. Que isso, Sabe? Olha só, vou te dar uns exemplos. Tu vai para Águas Claras, é o nome de uma cidade aqui, nos Estados Unidos é Clearwater. Gramado,
lá seria Garden Hills. Alvorada, olha só, lá seria Sunrise. Cachoeirinha, Little Falls. Nós fizemos misturando isso com futebol e com os estilos. Nós demos uma aula de jornalismo, eu, Marco Antônio Pereira, onde não existe produção, o que existe é o improviso e um fair play muito grande, sabe? Isso é que a Grenal já decolou, matou a concorrência, que quer nos imitar, quer ser engraçadinho, mas eu posso ser divertido, mas com conteúdo. Não sei se me entende, sabe? Entendi. E a outra bancada do outro morro é chamada bancada dos Godito. Do morro. É tudo gordinho. E aqui é a bancada do sarado. Assim, mas, querida, eles não ficam dizendo aqui, o cara anda de Audi, não sei o quê, papapá, eu ando com barriga tanquinho. Tanquinho, Tu também, né, Gustavo Vitorino? Eu ando com um tanquinho na barriga. Não, só que o tanquinho do Vitorino tá cheio de roupinha, né, Tanquinho? Tá na hora de lavar. Não entra nessa vibe, Chicão. Não entra nessa aqui, vibe. Gente, você abriu o programa, Magda, falando depoimento dos executivos lá da JBS. Não vazou nada ainda. Eu monitorei a tarde inteira para ver se escapava alguma coisa nas emissoras de rádio. Não vazou nada ainda. Sério, hein? A única coisa que vazou até agora foi uma declaração da Noma Rádio do Rio de Janeiro, pelo Rodrigo Janot, em que ele assumiu que vai pedir amanhã a suspensão do acordo. Acordo não, eu estou usando a expressão, não é delação premiada, é colaboração premiada. Desde 2015 mudou o nome, mudou a lei. Então assim, ele vai pedir, ele vai denunciar a colaboração premiada. Quando você denuncia um contrato, é porque você quer rever o contrato. Ele vai denunciar a colaboração premiada dos irmãos Batista, porque ele alega nos seus fundamentos de que houve mentiras, de que houve omissões, e já produziu muita prova. Aliás, os próprios Batista, o Joesley principalmente, disse, não, nós mentimos, aquilo não é verdade. Quer dizer, isso já joga por terra. Então ele confirmou hoje que vai pedir a revisão, e essa revisão vai ser aceita pelo STF, certamente vai ser aceita, e a expectativa que se tem, e aí, seu Joesley, vamos ver se realmente a sua previsão se confirma. Se tudo correr dentro do previsto, o senhor, no mais tardar até terça-feira, vai estar na cadeia. Essa é a previsão que a gente está fazendo. Porque se for revista essa delação premiada pelo ministro Fachin, for revista imediatamente essa delação premiada, o próprio Janot, embora não tenha dito, mas claro, o Ministério Público Federal vai fazer isso, vai pedir a sua prisão imediata. Como está fácil de achar o senhor, quero crer que no mais tardar, até o meio da semana que vem, o senhor vai estar preso. Tá bom? Se o senhor não tiver, aí eu vou dar razão para o que o senhor disse. No Brasil, o senhor não vai ser preso. Aí a pergunta que não quer calar, e ele não pode fugir? Ele está sendo monitorado, né? Não, ok. Agora ele certamente, a Polícia Federal, eu não tenho dúvida. A área de inteligência da Polícia Federal está acompanhando. Hoje ele vai ao banheiro e tem alguém acompanhando. Ok, mas eu pergunto o seguinte, se não tem nada contra ele, ele não pode sair? Ele pode fugir. Hoje ele pode fugir. Porque não tem nada contra ele. Hoje ele pode fugir porque ele tem um jato particular e ele tem e ele está com o passaporte na mão. Agora tem uma coisa também. A fuga dele seria uma confissão. Exatamente. Ele está lutando agora para salvar o que eles têm no Brasil, salvar o que tem de empresa ainda. Se ele foge, certamente ele vai jogar tudo no lixo, porque é uma confissão. É uma confissão. Então, claro que essa dúvida deve estar na cabeça dele. Eu acredito que esteja na cabeça dele. Porque ele está pensando assim, vamos pedir minha prisão, e agora? Não vamos esquecer, o Marcelo Odebrecht está preso há 2 anos. Pois é. Exatamente. E nesse período que o Marcelo Odebrecht está preso, já soltou o que tinha e o que não tinha para soltar. Então, assim, o Marcelo Odebrecht mentiu do Lula e da Dilma, o Palocci mentiu do Lula e da Dilma, esse rapaz aí vai mentir também, o seu JBS vai mentir. Quer dizer, todo mundo mente, é só o seu Lula que tem razão, o resto, o país inteiro é mentiroso. Claro que eles se atrapalharam, né? Se atrapalharam porque entregaram coisas que não deveriam entregar, ter entregue, enfim. Mas é a mentira que tem perna curta, né? Magda, assim como... Olha o tamanho da mentira
que eles fizeram. Uma hora ou outra o negócio ia cair. Não tem como sustentar uma mentira dessa grandeza. Mentira a gente não sustenta. Só pela arrogância deles que eles achavam que poderiam. Ele, né, em especial o Joesley Batista, né? Mas a procuradora... Tem muita gente angustiada. Por que o Joesley não foi preso agora, já nesse momento? Porque não pode ser preso agora, como o Gustavo disse. Tem que ter essa revisão, tem esse procedimento, mas eu também acredito que em poucos dias ele estará sim na cadeia. Acho que ele não foge, porque realmente agora ele está num mato sem cachorro, né? Ele é assim, ó, não tem saída. Se ele fugir, ele abandona uma empresa toda, um patrimônio todo, e aí confessou. Não tem como. E vão encontrar, né? Vão encontrar, não é possível, porque agora estão monitorando. Não levaram um ano e meio para pegar o PC Farias, pegaram o PC Farias na Indonésia. Então, assim... Agora não tem escapatória. E outra coisa, ele está com um problema também muito complicado, porque o Brasil tem um acordo de extradição com os Estados Unidos. E o fisco americano já está investigando a origem desses milhões de dólares que eles levaram para os Estados Unidos. Ele tá enrolado então, assim, aqui e está enrolado lá. Aos poucos está se enrolando lá e está sendo cercado lá. Com uma diferença, aqui ele tem chance muito maior de se safar. Porque lembra o Catiola, aquele que o Marco Aurélio soltou? Sim. O Catiola, aquele foi burro. Se ele senta aqui, estava com o nome limpo já. Verdade. Com o dinheiro no bolso. Aí fugiu. É o que. Mas ele tocou na ferida do STF, ele colocou os nomes dos ministros à prova e agora vai ficar muito difícil diante de tudo que foi revelado. Se Marcelo Odebrecht está há 2 anos já na cadeia, eu acredito que ele vai ficar muito mais tempo preso. Carla, só que nós temos o seguinte, o problema que está o STF hoje, que o STF hoje está um balaio de gatos. Uma entrevista dada pelo ministro Marco Aurélio, uma emissora de rádio hoje aqui de Porto Alegre, foi constrangedora. O que ele disse? Ele disse que sim, é inimigo do Gilmar Mendes. Mas eu falei ontem aqui no programa, coisa, não, foi ontem. Dessa vez ele declarou de forma aberta. Mas o mais importante foi o seguinte, ele deixou vazar o motivo pelo qual ele é inimigo. O que o Gilmar Mendes disse do Marco Aurélio, não se fala, chamou ele de velhaco, de insignificante juridicamente, insignificante para a sociedade. Sabe, o seu Gilmar Mendes estourou todos os limites. Agora, é inegável, Carla, que essa tensão vai para dentro do STF. Vai. Porque o que acontece? Lá dentro do STF vai se formar a turminha agora. Vai ter a turma do Gilmar e a turma do Marco Aurélio. E isso vai se refletir também nas votações. Vai ser refletido. O Marco Aurélio e o Gilmar não vão votar juntos nunca mais na vida. Não, mas eu acho que num caso dessa magnitude, não tem como uma briga pessoal passar por cima de tudo. Não tem como. Eu vou... Já que o Marco Aurélio vai votar de um jeito, eu vou votar de outro. Então você ainda acredita no Gilmar Mendes, na ética do Gilmar Mendes? Não estou dizendo, mas o Gilmar Mendes foi citado no áudio da JBS. E vai ficar a favor do Joesley Batista? Mas assim, ó, não vai, Vitorino. Tá todo mundo mordido lá dentro. O que eu vou dizer para você? Essa porcaria dessa Constituição brasileira torna praticamente impossível você destituir um ministro do STF. Mesmo alguém como o Gilmar Mendes, que está fazendo o que faz e o que apronta. Mas é um. Não, mas ele não é isolado lá dentro, não. Bom, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Tudo que a gente falar nesse momento. Aliás, você mesmo identificou aqui aquela turma. É a primeira turma, a segunda. Gilmar Mendes. A segunda turminha, que é ele, o Lewandowski, o Toffoli. Também foi citado o Lewandowski. Que soltam todo mundo. Dona Magda, então, assim, algum tempo atrás eu dei aqui uma palavrinha chamada antonomasia, que é uma língua portuguesa, que significa águia de Aia, Rui Barbosa e tal. Então eu estive pensando, qual é o termo que eu poderia aplicar a esse senhor Joesley Batista? E qual é? O poltrão ladino. Poltrão? Poltrão é um covarde. Porque ele é um covarde. O camarada que age pelas costas como ele agiu, usa as pessoas que ele mesmo usou no decorrer de todos esses anos, amealhou uma fortuna de bilhões e bilhões de reais, tudo na base do empréstimo, sem garantia, não pagou, pagava um empréstimo com outro empréstimo, fez um jogo e no frigir dos ovos ele esquece, porque ele é um covarde, ele esqueceu que estava gravando aquilo ali e na afoiteza de entregar o resto para não ser preso e tal, para não perder tudo isso que ele perdeu, todas essas garantias, o cidadão vai lá e ele mesmo entrega a prova que o matou. Que o matou. Então, ele é um covarde, um poltrão ladino, como eu disse, mas todos os ladinos, um dia, como o cachorro ladino, ele vai cheirar o porco-espinho e o porco-espinho
coloca uns espinhinhos na cara do nariz dele, no focinho dele. E é o que aconteceu com esse cidadão. Esse cidadão é um abjeto, é um ser abjeto, é uma pessoa nojenta. A dona Carla contou ontem, a doutora Carla aqui, nossa querida Carla, contou ontem que ele, agora eu só vou sair com velha. Que é isso? Louco por umas velhas. Louco por umas velhas. Quero 2 velhas, 3 velhas, não sei o quê, casado com uma mulher linda, maravilhosa. Então, ele é um louco. Sei lá, eu sinceramente, eu me envergonho de tudo isso. Eu já tenho dito aqui reiteradas vezes da minha vergonha. Eu sempre tive orgulho de ser brasileiro, morei lá fora, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Mas tem momentos como hoje, como toda a população, porque a gente vê, inclusive nas ruas, as pessoas estão todas elas arrasadas com tudo isso. E quando se fala em política, Vitorino, eu tenho falado com as pessoas de política, as pessoas não querem mais falar de política. Sim. Qual é o ladrão do dia? As pessoas estão cansadas. Não, você vai falar de política com alguém, o sujeito vira pra você e diz, pô, almocei agora, vamos falar de outra coisa. Vômito, ânsia de vômito, né? Mas tu falou certo, Marne, o Joesley e o irmão, eles têm problemas psicológicos. Não duvido que daqui a pouco eles vão acusar que tem problemas psicológicos, não podem ser julgados, não podem ser presos. Aí eles podem começar a fazer umas coisas assim, começar a arriscar as paredes, sabe? Começar a fazer eles estão articulando, talvez já lá na prisão, como é que eles vão dar a volta por eles podem, sei lá, começar a fazer uma calça, alguma coisa assim, pra dizer que eles não batem. Ele não duvida, porque o advogado deles agora é um ex-promotor. Cascudo. Olha só, olha aqui, que enriqueceu, né? Porque largar essa profissão. Que estão circulando. O advogado desses caras enriqueceu. No dia 28 de abril, Luiz Inácio Lula da Silva colocou no seu Twitter: não tenho preocupação com nenhuma delação. Palocci é meu companheiro há 30 anos. É um dos homens mais inteligentes desse país. E é mesmo. Lula no Facebook, em 6 de setembro, conhecido como ontem. Palocci, abre aspas, Palocci repete o papel de réu que não só desiste de se defender, como sem o compromisso de dizer a verdade, valida as acusações do Ministério Público para obter redução de pena. Fecha aspas. Nossos amigos são só nossos dentes, né? E eles ainda nos mordem de vez em quando. Não dá pra confiar muito, não dá pra colocar a mão no fogo por tudo. O Lula, em termos de coerência, não dá pra levar a sério. É só ver os vídeos do Lula quando era candidato, depois quando ele era adversário do Fernando Henrique, quando era sindicalista, ver os vídeos, ver o que ele fez. O Lula é um oportunista, é um dos maiores pulhas que apareceu no país aí. Esse sujeito tinha que estar preso há muito tempo. A revista. Tinha que estar preso, cara. O sul.com.br, o nosso portal, que você sabe, 24 horas mantém as informações atualizadas e você pode baixar o app na plataforma que você quiser, nas plataformas que você usar. Lula diz que está decepcionado com o Palocci, mas que continuará mantendo a sua agenda. E ele disse nesta quinta-feira, dia 7, que está muito decepcionado com o ex-ministro Antônio Palocci, negando, obviamente, não podia se esperar outra coisa, o teor das declarações de Palocci. Se queixou em conversas, né, de expressões usadas em depoimento de Palocci como pacto de sangue e propina. Segundo petistas, já havia essa expectativa de que Palocci, que o ex-presidente costuma justificar, que Palocci buscasse viabilizar um acordo de delação premiada, mas Lula efetivamente ficou abalado com os termos empregados pelo seu antigo colaborador. E aí, esse pacto de sangue surgiu porque, segundo Palocci, né, lá quando a presidente Dilma ia assumir, o Emílio Odebrecht procurou o ex-presidente Lula, muito angustiado, não sabendo se no governo Dilma continuariam as coisas do jeito que eram, né, no governo Lula. E Lula disse que sim, garantiu e tal, e eles firmaram o tal do pacto, né, o pacto de sangue. Pacto de sangue que envolvia a reforma do sítio de Atibaia, a compra do terreno, né, para o Instituto Lula, entre outras coisas. Ali que foi firmado, segundo Palocci, o tal pacto de sangue. Tinha né? aquela continha também de 300 milhões. 300 né, milhões. Exatamente. Do Lula, o pessoal do Lula e do partido. Exatamente. Palocci disse também que o pré-sal
O pré-sal foi concebido, isso foi forte, né? Foi concebido muito pensando nos planos do poder para o futuro. E não era uma coisa pequena. Perpetuação no poder. O PT assumiu o Brasil e o pré-sal seria a fonte de financiamento. É a primeira vez que alguém assume isso publicamente, né? Por isso a gente sempre falava. E o pré-sal, perpetuação do poder. E Magda, o pré-sal sempre foi uma mentira, né? Sim. O pré-sal sempre foi uma mentira. É um petróleo vagabundo de altíssima profundidade que custa muito caro para tirar. Você traz um petróleo muito melhor de outros países, até do Oriente Médio, muito mais barato. Então o pré-sal sempre foi uma grande mentira. O Lula com o barrilzinho na mão, ele disse assim, né, disse que ele disse pro Palocci, eu quero que o Gabrielli, porque a princípio seria o Gabrielli, o Sérgio Gabrielli e o Palocci para administrar isso, faça sondas pensando no projeto para o futuro. Quer dizer, tudo exatamente, tudo arquitetado, segundo Palocci, para que o PT tivesse esse dinheiro para o financiamento. Dinheiro para o financiamento. Exatamente, para perpetuação no poder. E a tendência ia ser, à medida que as críticas fossem aumentando, ia ser fechar o Brasil. Já tinha projeto lá de reforma da lei de imprensa, tinha umas outras bobagens, os outros projetos lá, um projeto de socialização, de acesso às comunicações. Quer dizer, então tinha um monte de bobagem que ia fechando o Brasil aos poucos. A gente estava a caminho de uma Venezuela. A gente só não virou uma Venezuela porque o Brasil é muito maior que a Venezuela e dava muito mais trabalho. Nós temos vários países dentro do Brasil. Não dá para comparar uma sociedade como a do Piauí com a de Santa Catarina. Uma sociedade como a do Ceará com a do Paraná. São conceitos diferentes, sociedades diferentes, pensamentos diferentes. Então você vai dominando uma, encontrando dificuldades na outra. Aos poucos vai. Mas em termos regionais também. O projeto de poder, o PT chegou muito longe. A Dilma chegou a ter quase o triplo dos votos do Aécio no Nordeste. Se foi falcatrua ou não, e esse é um mistério que vai envolver a nação para o resto da vida, porque se trancaram a 4 chaves o Lewandowski e o Toffoli, né? Um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, outro presidente do STF, e 2 técnicos nomeados pelo presidente. Quer dizer, 4, 5 pessoas se reuniram dentro de uma sala para fazer a totalização dos votos do Nordeste que chegaram meia hora depois, quando o Aécio até já comemorava. Então, não sei se a gente ia comemorar, porque não sei se ia mudar muita coisa, o resto do poder, que ia ser a mesma coisa, né? Mas, assim, aquela nebulosidade com que a coisa aconteceu em Brasília vai ser daqueles mistérios, Marne, né? Quem matou o Kennedy vai pro resto da vida. Então, mas o que nós temos nesse projeto de perpetuação do poder é a aplicação de uma ideologia marxista de esquerda em que o Estado seria tudo. E a gente vê essa gritaria, você vai ver, dia desses eu falei aqui, reclamei do negócio dos professores, teve um monte de gente que me xingou. Eu digo, vou dar uma olhadinha para ver quem é que me xingou. A galera dá um fracasso. Hoje também te xingaram pelo que tu dissesse ontem. Aí eu gosto de ver o perfil das pessoas que me xingam, para ver se o cara tem alguma credibilidade, né? Aí vi lá um moço lá com bandeira do PCdoB, o outro é assessor não sei o quê, uma outra é assessora especial da prefeitura de não sei onde. Eu digo aqui, ó, olha aqui, ó, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Hoje... Tem alguém aqui que pega ônibus de manhã? Tem alguém aqui que paga imposto de renda por ganhar R$2.000 por mês? Não, tem alguém aqui que tem algum comprometimento com alguma coisa? Não. Sim, tinha 2 ou 3 professores ali que estavam defendendo a classe, eu até entendo. Mas o resto... O advogado do Lula fez um pronunciamento, disse, não, isso é tudo mentira. O senhor Odebrecht, Emílio Odebrecht, nunca disse isso. Aí quando ele terminou de dizer isso, a Rede Globo, colocou no ar a gravação do Odebrecht dando seu depoimento. Ele disse assim, olha, o nosso acordo era mais ou menos em 300 milhões, exatamente o que o Palocci disse, desmentindo imediatamente após a fala do advogado Lula. Aquilo ali, o doutor Zanin, um bom advogado, por sinal, claro, ele está no papel dele. Agora, eles não lembram que está tudo gravado, que hoje tem a internet, que as televisões têm tudo gravado, que você acessa na sua casa qualquer informação que você queira. Então as pessoas não sabem que a mentira tem perna curta. Eu me lembro que a minha avó dizia isso, quando, né, criança, olha, a mentira tem perna curta e tal. A pessoa se enrola na mentira, a pessoa uma hora se enrola. Mentira trabalho.
trabalho. Queria te lembrar o que tu disseste. O pior é que tem gente que fala tanta mentira que acaba acreditando na própria mentira. Mas se enrola. Vivendo a própria mentira. E não se enrola, cara. Não se enrola, tu acha que não se enrola? Não se enrola. Não se enrola exatamente por isso. Ele acredita na própria mentira. Aí ele passa a ter aquilo como uma verdade. Dona Magda, eu vou fazer um comentário aqui sobre esse episódio todo do Joesley Batista, que é irrefutável. Não tem cara, não tem apresentadora na rede aqui e aqui na bancada mais da direita que eu. O meu ídolo é ultra. Eu sou um cara extremamente radical da direita. Agora, eu tenho que concordar com uma coisa. Eu sou imparcial. Esse Joesley Batista é muito craque, esse cara. É muito craque. Um cara roubar toda a nação, 250 milhões de pessoas, é campeão. E se caso fosse americano, ia ser igual o filme aquele, Prenda-se se for capaz, com o Leonardo DiCaprio. Ele é o cara nesse sentido. E vou dizer uma outra coisa, Magda. Tu cobra de mim essa pseudo-prisão dele, não vai dar muita coisa isso aí. Não vai ficar 10, 15 anos na cadeia. É lúdico isso. Porque o Brasil está se encaminhando a eleger Luiz Inácio Lula da Silva, infelizmente. Porque eu não concordo com a nossa direita e o nosso centro-direita socialista, esse tipo de política, esse tipo de gente. Eu não gosto do Bolsonaro porque ele é homofóbico. A pessoa quando diz isso, eu quero que a gasolina vá R$20. Chicão. Que exploda o caos. A única saída, não tem Chicão, é o Bolsonaro. Chicão, mas tu tá tirando contra o gol, Chicão. Presta atenção. Tu viu o que aconteceu hoje de tarde no Rio de Janeiro? Desfile de 7 de setembro, hoje de manhã no Rio de Janeiro. Anunciaram as autoridades presentes no palanque, anunciaram o Crivella, foi vaiado, xingaram o Crivella, anunciaram o deputado não sei o que lá, um desses, foi vaiado, anunciaram o Bolsonaro, veio abaixo em aplausos e gritos, presidente, Bolsonaro, presidente, assiste as imagens na televisão, tá na internet as imagens. Mas o então, nobre advogado, o Nordeste, o Norte e o Nordeste é que decide as eleições brasileiras. Mano, me corrija se eu estou errado. O Aécio, se fosse o Sudeste, ganhava da Dilma. Mas tu viu o que aconteceu com o Lula nessa excursãozinha dele no Nordeste? Foi vaiado, quase apanhou. Em 2 cidades ele não conseguiu descer do ônibus. Eu acho que a vida não está mais tão igual. Uma rejeição de 60%. Acho que não está mais tão igual. A rejeição é muito grande. Ele pode ter aqueles que já estão até se comunicando, aqueles e essas pesquisas que vêm dizendo que ele não fez nada, mas aquilo ali não cresce, Chicão, porque as pessoas não acreditam mais. A coisa mudou. Essas pesquisas Datafolha e que, Datafolha é do Grupo UOL, é só ver, abre a página do UOL lá todo dia, você vê de que lado eles estão. O UOL assumiu, o esquerdismo. Eu vou fazer uma pergunta pro Chicão Tofani. Chicão, o Che Guevara era um homem inteligente? Muito. Então vou dar 2 frases. Muito inteligente, sabe por quê? Porque ele conseguiu fazer várias gerações usar a camisa dele como uma coisa fashion, elegante, de estilo, de propósito. O cara que mexe com as pessoas, o líder de massa é sempre um cara inteligente. E vou dar o exemplo, por que eu acho ele inteligente. Hoje eu terminei de ler uma pequena biografia dele, eu tomei nota de 2 frases. A primeira, não quero nunca renunciar à liberdade deliciosa de me enganar. Olha que coisa linda. Segundo, que é a frase mais importante dele. Os grandes só parecem grandes porque estamos ajoelhados. Muito bem. Olha, então vou traduzir a primeira frase. Lê a primeira frase que eu vou traduzir. Não vou ler porque a primeira é, eu sou um babaca feliz. E a segunda é... Mas isso é o impacto que dá para as pessoas. Eu sou o Che pequeno. Deixa a gente ler um pouco os telespectadores. WhatsApp agora. Falando em sexo. Como é que foi ontem o dia do sexo? A solução para o Brasil é entregar o país para chineses, já que estão comprando tudo. Estou sempre na audiência. Um abraço, Jean, de Cruz Alta. Eu acho que eu vou fazer uma plástica e colocar os olhinhos assim. Mas um terço... Boa noite, bancada inteligente. Vocês já fazem parte da minha família. Tenho uma ideia para o Joesley alegar insanidade. Ele deve colocar uma peruca preta e sair cantando forró nas ruas. Baita safadão. Abraços a todos. Márcio do Partenon. Boa noite, bancada. Alguém pode me explicar por que o senhor Lula ainda não foi preso? Não entendo. Será que ele ameaçou de morte o Moro? Por favor, respondam. Beijos, Marta de Porto Alegre. Ele não, mas os asseclas e os seguidores já ameaçaram. Enfim, ele não foi preso ainda por uma questão processual, né? A prisão só pode ser decretada a partir do julgamento de um colegiado. O recurso dele está aqui no TRF4 e deve ser julgado.
Se for mantida a condenação, ele vai para a cadeia. Quer dizer, se o STF deixar, ele não vai deixar. A gente sabe que... Boa noite, Magda e bancada. Passando aqui para desejar um ótimo programa a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo feriado. E lembrando aos que não gostam de Jair Messias Bolsonaro, na bancada, que ele não aparece nas delações de Palocci. Quando Palocci diz que o que Coxa quer ouvir, daí pode ser levado a sério. KKK, me poupe. Quer dizer que levou 1 ano para inventar essa história? Negociou com o Moro, isso está na cara. Diz pro Vitorino que ele delira muito. 2018 é 13 de novo, com a força do povo. É o que diz o Marcelo Fagundes Leone. Com a força do povo, viu, Marcelo? Porque eu vou te contar, Lula e povo se dão muito bem. Aqui, ó, só você não quer ver o que está acontecendo, né? Pois é, por opiniões como essa, é que a gente vê que o Brasil vive esse drama que nós vivemos hoje. Estamos com a política totalmente apodrecida, esquerda, direita, centro, embaixo, em cima, coisa e tal. Está tudo podre por causa de fanáticos como esse. Porque o sujeito que escreveu um negócio desse tem que ser um fanático ideólogo. Não pode ser uma pessoa racional, um cidadão que pensa, sabe, na política, na ética da política, no que está acontecendo. Então... Boa noite, não consigo entender os juízes. Este mentiroso do Lula e do MST ofendem os juízes e fica por isso mesmo. Nenhum juiz é capaz de dar uma cana nestes canalhas, é o que diz o Luciano Fontes. Isso é engraçado, o Luciano tem razão, sabia? Né? Você ofende um juiz ou destrata um juiz numa audiência, o juiz chama o representante da OAB e manda prender até o advogado. Esses caras estão falando essas barbaridades por aí, o Sérgio Moro está deixando passar. Eu acho que chega um momento em que a Associação de Magistrados Brasileiros tem que entrar em campo e ela começar a acionar esses caras. Ela preserva, blinda o Moro. Essa bandidagem não é toda blindada? Né? Tem que blindar o Moro. Está na hora da Associação de Magistrados Brasileiros blindar o Moro. Magda, mudando de assunto e vindo para o Rio Grande do Sul, mais precisamente para Novo Hamburgo, na segunda-feira foi encontrado alguns sacos plásticos dentro de caixas de sabão em pó, lá de Pernambuco, não é nem daqui do Rio Grande do Sul, de uma marca de Pernambuco. E dentro tinha um corpo, que a princípio a polícia, né, de Novo Hamburgo achava que poderia ser de uma mulher, mas pelas investigações viram que são 2 crianças por partes, né, infelizmente não todo o corpo, esquartejadas, sem a cabeça. Foram encontradas 2 crianças, um menino entre 8 e 9 anos e uma menina entre 10 e 12 anos, na segunda-feira. E agora a Polícia Civil divulgou um número de WhatsApp para as pessoas que sentiram falta de alguma criança na escola ou que não viram alguma criança nas redondezas, para que entrem em contato no número de WhatsApp que eu vou dar para vocês, para dar mais informações para que eles consigam identificar estes corpos dessas crianças. Se você tem alguma informação, por favor, este WhatsApp é só para este caso, por se tratar de crianças, né? Então é 5198-416-8902. Iria colaborar bastante com as investigações. Boa noite, doutora Carla. O ex-procurador Marcelo Miller já confessou a culpa dele contratando um criminalista no Rio de Janeiro. Por que um criminalista? Porque é tudo verdade. Quem diz isso é o Luiz Carlos Cherven. Aliás, ele vai amanhã depor, né? Se a no Rio de Janeiro. Penal tem que ser um criminalista. Aí não, com certeza. Aí ele não assumiu... Tem uma boa circulando na internet, mas vamos deixar mais leve a coisa? Claro. O sujeito vira pra menina e diz: oi, gata. Por que essa voz ainda? É porque ele está interpretando. Está sensualizando. Desculpe. Oi, gata, tudo bem? Não, a senhora não olha para mim. Qual é o seu nome? E ela responde: Luzinete. E ele: meu Deus, o que foi? Qual é o problema com o meu nome? Esqueci que eu tô com as 2 contas atrasadas. Luzinete. Ai, que palhaçada, é tão funny. Não. Eu ia essa é engraçadinha. Só tu mesmo, né? Papai Noel, né?
E no Rio de Janeiro, dona Magda, no desfile de 7 de setembro, um homem foi preso, sabe por quê? Ele queria entrar, tinha um cordão de isolamento perto das autoridades, e aí era um sargento negro, ele chamou o sargento de macaco. Que absurdo, né? Foi preso. Tem que ir pra cadeia mesmo. Foi pouco, né? Bem Ser feito. preso foi Tinha que pouco. apanhar. Deve ter apanhado. Eu acho que vem encrenca por aí pra ele também, né? Boa noite, Magda e bancada. Se depois de assistir ao depoimento do Palocci restar algum ananá, tonto, coió, jegue, topeira esquerdopata que ainda acredite na inocência dos marginais Lula e Dilma, trata-se de um caso de internação por insanidade ou de prisão por cumplicidade. Abraços, Carlos Soletti. Ainda o Carlos acredita no Lula, tá? E aí o que ele diz aqui, ó? Primeiro, ele diz que Palocci não trouxe nenhuma prova, Palocci não foi claro para onde foram os 300 milhões. Aí ele diz para o Vitorino que não eram votos do Nordeste, Vitorino eram votos do Norte, Amazonas e Acre, que tem o fuso horário com 1 hora de atraso em relação a Brasília. Não é verdade. Onde estão os 300 milhões? Para finalizar, Lula presidente em 2018. Chicão tá certo, viu, Chicão, como tu não tem que falar isso. E falem bastante no Lula. Obrigado. Então eu quero confirmar o que o Chicão isso aí que tu acabou de ler. Boa noite. Quando o Chicão falava que Trump seria presidente, vocês o hostilizaram. Agora ele está falando que Lula será presidente. Acho que mais uma vez seus prognósticos estarão corretos. Eu tenho um compromisso com a verdade, Saudações, Magda. Mário Lima. Tá bem. Eu falo a verdade. As pessoas são assim. Por mim não tinha nem eleição. Tinha um coturno, urutu na rua e pau de arara. Tá bom. Tá entendendo? Mas não pode isso. Já o Marcelo Fagundes Leone diz o seguinte: pô, Magda, tua bancadinha tá valorizando o Bolsonaro. Vão se tratar, queridos. Mudei de canal, vou assistir net. Mas a gente tá na net também. Mas tudo bem. 504 em HD. Agora, falando em coturno e pau de arara, e talvez nessa época não existisse, né, o que eu vou contar, um telespectador nosso contou que foi numa formatura, e a formatura era na Cidade Baixa, e que ele saiu perto da meia-noite, não era meia-noite ainda, que passou na Lima e Silva e as pessoas estavam fazendo sexo na rua. Assim, na rua. Que ele ficou chocado. Como assim, gente? Cadê o respeito? Fazendo sexo, isso é crime. Isso dá para botar dentro de uma viatura e levar, mas não tem lugar para prender. Então, assim, se perdeu completamente o respeito. As pessoas não estão nem aí para nada. Moral, aquela coisa que a gente aprendia, o que era certo, o que não era certo, dentro de casa, na escola, isso não existe mais. As pessoas estão sem limite. Respeito pelo pai e pela mãe. Exatamente, acabou o respeito, acabou tudo. E é isso que aconteceu com o nosso país. E é incrível como estes casos estão aumentando, né, cara? Porque a quantidade de reclamações que a gente já recebeu aqui no programa, as pessoas não é nenhum nem dois, né? Na Cidade Baixa, é incrível. Mas é que o que acontece? Não acontece nada pra eles. Eles continuam fazendo sexo, não pagam o motel, Chicão Tofani, não tem que levar pra casa. Estão fazendo sexo na rua e não paga IPTU. Não acontece nada. E aí é complicado, né? Porque as pessoas já falam mal da Cidade Baixa. Aí tem essas pessoas que vão lá e mancham ainda mais o nome do bairro. É muito. Então, deixa eu ler pra vocês o que o nosso telespectador Ricardo Leonardi escreveu nesse dia de hoje, nesse 7 de setembro. Boa noite, querida e diversificada bancada. Durante minha infância, assisti muitos desfiles escolares, militares e outros. Lembro que sempre marcavam um horário e começavam muito depois do horário previsto. Agora, aos 72 anos e depois de muito tempo sem assistir, peguei minha bicicleta e fui do Zafari Ipiranga até Edivaldo Pereira para conferir o desfile militar. Tive orgulho do que vi. Militares, carros do Exército, bandeiras do Brasil, tudo muito bem organizado e patriótico. Sabe em que horário começou o desfile marcado para as 10 horas? Exatamente às 10. Impressionante. Fiquei tão satisfeito que só assisti o início. Peguei minha bici e voltei. Durante o retorno me dei conta de que nosso país é governado por essa turminha de safados. E os militares que são disciplinados e honestos estão quietos. Por quê? Não sou a favor de ditadura, sou a favor de disciplina e linha dura para desentortar esse país. Abraços, Ricardo Leonardi. É isso Ricardo. que nós estamos falando. É o que a gente está pedindo. É o que nós somos favoráveis também. O Marne termina o programa dele na Rádio Pampa diariamente dizendo
clamando a que se tenha disciplina. Exatamente, sempre. Deixa eu anunciar a frase do Marne é bonita, né? Foi bonita. Deixa eu falar para você sobre a retirada de alguém importante do Rio Grande do Sul que se mandou. Lembra que eu vivia dizendo aqui no programa que, poxa, Deus só pode ser gaúcho, porque no acampamento Farroupilha os caras ficam 20 dias tomando cachaça lá, com um facão de meio metro na cintura e não dá nada pra ninguém. Acho que Deus se mandou, porque comeu o pau lá hoje. Como que não dá nada? Todos os anos tem brigas e pessoas facada e tudo, troço que esfaquearam o pau comeu lá, a polícia está investigando, esfaquearam segurança, coisa e tal. Eu acho que Deus pegou a carteirinha e se mandou. Diz que tinha um grupo de pessoas que estavam enchendo o saco do lado de fora, no portão 3, e que os 2 seguranças foram tentar ajudar, apaziguar ali a situação e levaram facadas. Facadas, os caras sacaram facada. Sabe o que vai acabar acontecendo? A polícia vai estabelecer regras para o uso dessas facas de churrasco lá dentro. Não vai poder sair de dentro do piquete, tem que ver que faca é essa, o sujeito para entrar com a faca vai ter que se identificar. Dentro ali do galpão. A polícia daqui a pouco vai fazer alguma coisa, senão eles vão se matar, daqui a pouco dentro ali do galpão que tem, cabeça, dentro do galpão que tem os bailes, né, no meio do acampamento Farroupilha tem, as pessoas têm que deixar as suas facas antes de entrar no baile. Agora, não sei como é que vai ser esse controle dentro do acampamento. Pois né, isso aí inevitavelmente daqui a pouco a polícia ou o Ministério Público vão entrar no circuito e vão criar uma restrição, porque não dá, daqui a pouco se mata, né? Aqui, ó, bebem e o Chorão, a noite inteira e aí ficou valente, né? O Chorão, o Gedel. O Gedel estudou com o Renato Russo, e o Renato Russo tinha raiva dele, né? Tinha uma raiva. O que será? O apelido que ele botou, o suíno. Porque ele não parece um porquinho mesmo, com aquela bochechinha assim, não parece um porquinho. O Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões. Mas eu queria ser um suíno com um apartamento com 51 milhões cheio de mala recheado. Recheado. Eu queria uma mala toda de dólares. O dono do apartamento, o senhor Silvio Silveira, já disse o seguinte: não, mas é meu amigo, emprestei para ele, mas eu não sabia o que tinha lá dentro. Ninguém sabe nada. Imagina só ele monitorado, o Gedel monitorado, pensando no apartamento com 51 milhões. Onde é que eu coloco esse dinheiro? Como é que eu vou tirar de lá o dinheiro? Como é que eu vou tirar de lá o dinheiro? Agora, tudo isso não era assim uma mala. Eu estou olhando... Eles estão examinando as câmeras, né, do prédio para saber em que momento aquelas malas foram levadas. Eu estou imaginando assim, ó, se ele tinha em espécie isso, imagina o que está em conta numerada em paraísos fiscais. O que essa gente, esse safado, sem vergonha, ladrão, corrupto, roubou do país? Quanto que tu acha que é a conta? 500 bilhões, 200 bilhões. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho a impressão de que do segundo governo do Fernando Henrique, quando começou a confusão, porque esse negócio não começou no governo do PT. O PT amplificou, né? Instalou, institucionalizou, transformou em política de Estado a roubalheira. Mas esse negócio começou no segundo governo do Fernando Henrique, quando ele assumidamente comprou a reeleição. Lembra, Marne? O nosso a emenda da reeleição ele comprou. Ele começou a receber parlamentar e assumiu que comprou com emendas a reeleição dele. Aquilo ali foi o start para o país ficar à venda para esse bando sem vergonha. Aí o que aconteceu? Eu diria que nos últimos 20 anos, segundo o governo do Fernando Henrique, até mas eu acho que Lula, Dilma e agora Michel Temer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que já foi malversado no país a nossa arrecadação tributária de um ano. Alguma coisa em torno de 1,5 trilhão de reais. Pois é, isso que eu fico pensando. Quanto que é? Porque assim, hoje o nosso déficit é de 180 bi? 165. 165 bi. A gente, no mínimo, 159. Estaria na balança com a máquina inchada do jeito que é. Sim, porque 159. A máquina poderia ser bem menor do que é. Dilma fizeram exatamente. Em termos de inchar diário oficial. Mas olha o que tiraram de dinheiro do nosso país. Podia ser um dos mais ricos. Eu imagino, o cálculo que eu faço assim, a partir do que vem se apurando ano a ano. Porque quer ver uma coisa, Marne? Pensa bem, BNDES. Só o que se sabe do BNDES até agora foram mais de 60 bilhões. Só do BNDES. Isso que se apurou entre Eike Batista, Odebrecht e o vigarista esse aí. Agora imagina a hora que abrirem a caixa preta do BNDES. E sabe que tem uma outra coisa muito pior? Eu disse aqui no mensalão, que o mensalão era a batida de carteira perto da Petrobras. Que a Petrobras era punguista perto do BNDES. Pois agora eu vou te dar uma notícia pior que já chegou nas redações e nos ouvidos dos jornalistas. O BNDES é roubo de galinha perto dos fundos de pensão.
Não, tem fundo de pensão, que colocou 16 bilhões de reais em títulos do Tesouro da Venezuela. Você imagina? Você sabe o que virou isso? Papel para limpar o nariz dessa gente. Agora, o senhor se esqueceu do senhor Sarney. Quando o Sarney assume a presidência da República, ele teria que ficar 4 anos. Então, criaram um mote para ele ficar 5 anos. Aí ele comprou os deputados, o Congresso Nacional, dando rádio e televisão para o pessoal. O Antônio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações. Eu me lembro exatamente. Então, o deputado ganhava isso, um amigo deputado, então ganhava uma rádio FM, uma rádio AM, uma televisãozinha aqui, uma televisãozinha lá e tal. E ele conseguiu mais um ano como presidente da República. Então, acho que desde aquela época já, do Sarney, que já vinha, entrou o Collor. Lembra do Robertão? É dando que se recebe? O Robertão que era do PSDB. Não, vem com essas coisas aí pra me pegar. Não, é verdade. Ele era do Centrão, lembra? Do Centrão. Como era o nome daquele deputado? Era o deputado de São Paulo. Me fugiu o nome. Me ajudem, por favor. Mandem aqui no Facebook qualquer coisa. É o deputado que comandava o Centrão no governo Sarney. Roberto Jefferson. Não é Roberto Jefferson. Me fugiu o nome dele. Era o deputado de São Paulo que liderava o Centrão e que usou a famosa frase: é dando que se recebe. E ele dizia isso na rádio e na televisão, há 30 anos atrás. Então, assim, o Joesley hoje comprar 1/3 do Congresso brasileiro, e está provado isso, ele disse que tinha 1/3 do Congresso na mão. 1.800 políticos. Que tinha 1/3 do Congresso brasileiro na mão, quer dizer, sabe? Aí comprou executivos de Estado, achar que ele não comprou também juiz e não comprou togas por aí. Tinha que fechar esse Congresso no sentido de tirar todo mundo lá de dentro e só entrar gente nova, porque se ficar uma laranja podre, apodrece tudo. Foi o que eu propus aqui, lembra? Fecha, tem alguns os bons pagam pelos ruins. Então, assim, vamos ter que tirar, vamos ter que zerar. Vamos. Eu sei que é uma coisa impossível de acontecer, mas eu acho que era uma das únicas soluções, porque não adianta, tá viciado, o ambiente é viciado, já tem a forma como funciona, ou tu entra no esquema, ou tu vai pra rua, ou tu não aguenta. Você viu como é que a Câmara Federal, como é que os presidentes da Câmara se elegem? Criando vantagens para o chamado baixo clero, que é aquele deputado significante que não apresenta projeto, não faz coisa nenhuma, aí ele oferece para essa muquiranada, vou dar uma verbinha, faz o seguinte, vê uma obrinha lá no teu estado, que aí eu pato a emenda, eu aprovo, nós encaminhamos para o executivo, Tu ganha com a comissão. Assim que o Eduardo Cunha se elegeu, é assim que o Henrique Alves, aquele se expulsa, Severino Cavalcante, esse Rodrigo Maia é outro. Vamos aos e-mails e aos WhatsApp, por favor, que eu preciso responder as perguntas verdes aqui do meu telespectador. Se perdeu não só o respeito, mas também o amor próprio. Aí eu respondi para nossa telespectadora, verdade dela, milagre! Falamos com ela. Um beijo bem grande para Rita Cristina, que adora o Marne. Obrigado. E diz que ele agrega muito em cultura ao programa. Muito bem. A jornalista Ana Dávila manda uma mensagem dizendo que gosta de todos, especialmente para a Magda. Está dizendo que a Magda está ótimo com os brincos de cristal. Manda um abraço a todos que estão assistindo o programa. Obrigado pela audiência, Ana. Beijo, obrigada. Boa noite, Magda. Não sei se é da minha TV, mas a tua imagem, conforme a câmera, tu ficas toda verde. E o mesmo acontece com o Gustavo. Aguardo uma resposta. Abraços, Breno Galo. O Breno é um dos tantos telespectadores que escreve, manda e-mail, manda WhatsApp. O Breno, eu tenho uma má notícia para você. Eu tenho uma má notícia para te dar. Eu sou verde. Não, eu não sou verde. Ele é o Hulk. Não sei. Ele come muito alface. Tem alguma coisa no... O Breno, você já viu uma foto... A gente fica verde. O Breno, você já viu... Mas assim, os senhores, não é a sua televisão, tá? Não se preocupe. Não troquem a televisão. Não troquem, não chamem o técnico. Não é na sua televisão. O Breno, você já viu eu e o Hulk junto na mesma foto? Alguma coisa que deve ser do meu astral, deve ser um espírito que eu tenho, não sei. Olá, boa noite! Meu nome é Dileta, moro em Porto Alegre, no bairro Jardim Itu. Sou telespectadora assídua do programa, sou fã de todos. Sucesso para vocês e que continuem nos mantendo informadas e atualizadas. Abraços, beijos. Eu sei que de vez em quando eu fico branca também. Fico toda branca, assim. Ontem eu notei. É o ghost também, eu tenho uma coisa de ghost. E todos nós, eu sou uma pessoa camaleônica. Mas por que o nosso digníssimo presidente foi ao desfile de 7 de setembro sem a faixa presidencial no carro?
Com vergonha do quê? Os deputados já não tinham livrado dele de qualquer culpa. Não, ele não tá, ele foi de novo. Lá o Janot chamou ele às falas hoje de novo. No ano passado ele já não usou. Não, ele já não usou. Deixa, com faixa ou sem faixa. Que a dona Marcela é bonita, hein? Ela é bonita, ela é bonita. Puxa, linda. Magda, diz o Bruno Luiz. Chama Magda. Eu achei interessante. Magda, eu digo Magda, tu só porque tu tá verde igual a mim, agora tu vai responder por mim também? Não, tem uma moça... Ah, tu tá mais verde do que eu, tô te olhando. Tem uma moça xingando aqui a gente no Facebook, aí eu fui olhar a página dela. E a moça até que é bonita, viu? É uma moça bonita. Dona Magda, a diferença de Aí eu fui ver ativista. a profissão dela, artista, ativista, humanitária, sempre na luta. E é apresentadora de TV, não é? Porque Não. todas são assim, manequim. A dona Elfa tá xingando a gente aqui, soltando os cachorros. Chamou a gente de burguês, não sei de onde nós somos burguês. O burguês foi o mínimo que ela chamou a gente de guerra. É irmã do Elfo? Aí eu fui ver lá, ela é ativista, artista humanitária, sempre na luta. Essa é a atividade dela. Tá boa. Sempre. Tá bom. Boa noite. Não estou entendendo, mas essa bancada defende a Cidade Baixa e agora ficam indignadas com sexo ao céu aberto? Mas não é fashion ser a favor da baderna, anarquia na Cidade Baixa? Claro, a imprensa, a maioria, se não todos, não moram no bairro. Aí é fácil ser a favor do que se passa na Cidade Baixa. Assina Hermes Malman. Senhor Hermes Malman, eu acho que o senhor está equivocado. Nós somos eu sou completamente contrária à bagunça na Cidade Baixa. Eu sou favorável à Cidade Baixa. Porque acho que o bairro é maravilhoso, tem que ter boemia, mas tem que ser organizado. Tem que ser. Acho que não pode matar o comércio, mas também não pode matar os moradores da Cidade Baixa, não pode ter bandalheira, não pode ter bagaceirada, não pode ter nada disso. Tem que botar ordem no bairro. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião. Eu acho que a minha opinião também. Assino embaixo do que a Magda disse. Eu concordo com a boemia, que é necessário. Claro. Nós temos 2 bairros muito famosos por isso e que atraem muita gente, né? Que é a Padre Chagas e a Cidade Baixa. Moinhos de Vento e a Cidade Baixa. Eu moro na Cidade Baixa, então eu posso lhe dizer com propriedade. Claro, eu fico muito triste com toda a baderna, com a história que a Carla nos contou, eu fico muito triste com isso, mas eu acho que a nossa cultura na Cidade Baixa não pode acabar. Eu gosto da Cidade Baixa, só que eu tenho medo de lá. Eu tenho medo que dá briga, porque tem essas pessoas assim. Eu já frequentei muito a Cidade Baixa há 10 anos atrás. Eu tenho medo. Eu acho que hoje em dia ela é outra. É outro bairro. Eu tenho medo. Se transformou, porque antes eram todas as pessoas na rua, caminhando. Eu me sentia segura na Cidade Baixa. Já foi um bairro ruim. Já foi um bairro. Melhorou e agora tá péssimo. Eu acho um absurdo essa falta de respeito que existe no trânsito, a falta de respeito que tem com os moradores. Eu acho tudo isso um absurdo. Acho tudo isso um absurdo. Assim como eu acho um absurdo matar o comércio ali, sabe? Porque como é que vai ser dessas pessoas, desses comerciantes? E comerciantes, eu digo, lá tem lojas, tem livrarias, não é só à noite. A Cidade Baixa é um bairro muito comercial durante o dia. Tem restaurantes maravilhosos. É um bairro comercial muito bom da nossa cidade. Só que eu não sei como é que se resolve isso. E eu fico pensando no lado, né, boêmio, como nós dissemos, Chicão Tofani, imagina se fecharem os bares da Cidade Baixa. Porto Alegre já não tem o que fazer. Vai ter um efeito dominó, vão fechar do Moinhos de Vento, a Bela Vista, também. Alguma outra alternativa eu acho que a Cidade Baixa eu vejo que nem Buenos Aires, Palermo, Sorro, todo mundo tem. Não gostou? Se muda. Agora, porque esse é o papo mais cirola que tem. Que matou os pijamas, essas pessoas atrasadas que mataram o Torres. Não gostou? Vende, vai embora. Quer dizer, por causa do dormir de um cara, milhares de pessoas. Tem milhares de pessoas. Beleza, me acordo com passarinho. Tá super fácil de comprar, assim, imóvel, apartamento, se mudar. É uma coisa assim que tá todo mundo sobrando. Primeiro, as pessoas moram no apartamento, são moradores. E tu não pode morador. Não pode com regra.
Pode, não, a gente não está querendo... Mas o bairro não é regra, o bairro é boêmio, porque nem Palermo, as pessoas não precisam ficar com o som a milhão no meio da rua, bebendo cerveja, com as pessoas vendendo cerveja, transando no meio da rua. Essa mentalidade que terminou com o turismo. Todo mundo vai para Santa Catarina. Não, mas não fazem isso. Em Jurerê não tem, todo mundo... Vai fazer essa bagunça lá. Vai fazer. Os bares ficam abertos 24 horas. Mas não no meio da rua. Fazia isso, então, o Ministério Público acabou com os bares da praia. Não prende o cara. Mas, dona Magda, eu queria fazer aqui um desabafo, dona Magda. Sim. Que eu estou sendo atingido do lado pessoal. Por motivos profissionais, eu tive que criar uma ferramenta social chamada Instagram. Tive uma receptividade legal, faz 2 dias que eu criei 770 seguidores. Só que eu tenho 5 fake, e esses 5 fake somando dá 19 mil seguidores. Isso é problema. E um deles registrou o meu nome com a que eu queria usar, que é o mais show, em termos de Instagram. Seria Chicão_Tofani. Não posso usar. Chicão Tofani todo, não posso usar. Eu tive que botar Chicão.Tofani. E o Google não faz nada. No Facebook eu tinha 7, consegui tirar 2. Isso aí cria, Magda, um embaraço muito grande. Tu vai nos lugares, ele diz que eu já estive lá, que eu cobrei cachê, que eu dei em cima da mulher do cara. É um horror isso aí. Mas tem que... Vitorino, não existe uma coisa é criar. Só mandar por aqui. Tu tem que mandar, manda pra eles. Tem que contratar um advogado lá. Mas eu acho que Mas eles retiram, normalmente eles retiram. Eu acho que só se usar a tua imagem. Mas usa uma foto que nem tá legal usando a tua imagem, eu acho que não pode. Agora, o registro do nome ali no arroba tem que chegar primeiro. Podem ter 1000 Chicão Tofani na vida, mas eles não podem usar a tua imagem. Usando a tua imagem, aí deve ser passível de denúncia. Dá uma olhada nisso. Retirando a minha observação, foi olhar aqui a página do Facebook da dona Elfa, que está nos xingando. Falei que ele era bonito, não é não, a foto não é dela. Tinha disfarçado. A foto que está não é dela, Posso falar nos aniversários? E o Irma? Por que tu não fala no Irma? Chegou no Caribe com tudo, é o maior furacão dos últimos tempos. Tô falando que vai dar uma encrenca, esse negócio. Tô falando? Falei com a minha amiga, a minha amiga Rose Max. Não falou nada. Eu tá falando ontem aqui. A minha amiga Rose Max e o marido dela, o Ramatiz, ele, um músico maravilhoso lá do Rio de Janeiro, ela também cantou na minha banda lá. Eu tenho falado com eles pelo Facebook e tal. Assim, ó, gente... Chicão, eles estão pregando. Ainda. Tá horrível, tudo, tá horrível. Comprando água, uma vez farinha, farofa, e estão indo, sabe, limpando o porão. Estão se preparando para uma encrenca grande. Porque e lá o Instituto Nacional, que faz a previsão, lá, coisa e tal, os caras são muito precisos. E eles avisaram, para você ter uma ideia, o Donald Trump liberou os recursos antecipadamente. Ele já assinou o estado de emergência nos estados da Flórida, da Georgia e ali do lado devastador. Nas ilhas que ele já passou, devastou 90% dos edifícios. Já matou não sei quantos também. Já matou. Diz que os haitianos, que são os próximos, não estão dando valor, assim, não estão dando bola, que continuam, mas vão pra onde? Não tem estrutura. E na Flórida parece que chega no final de semana. Chega no final de semana. E muitos voos do Brasil foram cancelados. Tá todo mundo com medo, as companhias aéreas, por uma questão de precaução. Bom, mas eu não vou também, né? Se não cancelasse, mas é que tem gente que estava lá e queria sair, né? Queria ir embora, né? Queria sair. O problema não é quem quer ir, é quem quer voltar de lá, quem quer sair de lá, inclusive antes do furacão chegar. E, por exemplo, hoje eu vi numa rede nacional uma menina que está lá, um grupo de pessoas que está no hotel, porque foi para lá para um casamento. Né? E aí quer sair de lá e não pode. Não pode. Aí procurou recurso, procurou orientação na Embaixada Brasileira, mas aí eles estão na República Dominicana. E a Embaixada Brasileira não tem nenhuma orientação para eles. Então quem está orientando eles é o hotel, que diz, fiquem nos apartamentos. Mas aqui, ó, o furacão agora vai prosseguir e vai avançar na República Dominicana e Haiti. E está com o potencial 5. É o maior que tem, entendeu? É a força total. 300 km por hora, é um negócio devastador. Deve dar um medão, hein, Mário? Se aqui 120 já dá um... Acho que... Não, e eu acho engraçado é que esse Instituto Americano de Previsão, esses caras lidam há 100 anos com isso. Aí, há uns 8 anos atrás, mandaram um aviso aqui pro
o Brasil. Olha, tá vindo um negócio aí que vai entrar pelo litoral de Santa Catarina. Os nossos especialistas eu estava lá no dia. Acharam graça, né? Eu estava lá no dia. Clóvis Duarte viu no Câmera 2, na TV Guaíba, antiga TV Guaíba, aquele que pegou torres e destruiu horrores de coisa. Entrou. Foi o único que viu isso. O Clóvis Duarte, lá no seu computador, olhou e disse: um ciclone extratropical vai pegar o litoral do Rio Grande do Sul. E os caras disseram... Ninguém viu. Os cares mandaram um aviso lá, olha, é um furacão. Não, o Brasil não tem furacão, imagina. Acharam graça. Puta, fez uma bagunça ali no sul de Santa Catarina. O meu telhado lá levantou inteiro o telhado. A 1.000 litros da caixa d'água, a caixa d'água foi parar no meio do pátio. A árvore que tinha no meio do pátio simplesmente desapareceu. Um negócio assim, estúpido, né? Eu estava lá naquele dia. Mas, dona Magda, eu gostaria de rapidamente dar os aniversariantes de hoje, porque nós temos alguns aniversariantes, todos são importantes, mas hoje temos 2 ou 3 muito importantes. O primeiro, o grande escritor inglês Samuel Johnson, que se tornou célebre por algumas frases, e uma delas, eu até tomei nota aqui: o inferno está cheio de boas intenções. Essa frase é do Samuel Johnson. Elia Kazan, um cineasta turco-americano que fez alguns filmes fantásticos, mas se tornou célebre em função das denúncias que ele fez na época do macartismo, denunciando os pretensos comunistas. Paulo Otran, meu querido Paulo Otran. Paulo Otran estaria de aniversário hoje, e o Paulo Otran tem algumas coisas fantásticas, porque ele, no fundo, era um grande filósofo, né? Ele era advogado, ator, mas era filósofo. Ele dizia o seguinte: imagina se não existisse a morte. A vida seria uma chatice. O camarada não vai morrer nunca. E eu analisei isso, ele tinha absoluta razão. Buddy Holly, que morreu com apenas 22 anos, um dos maiores, um dos jovens propulsores, promotores do rock and roll, morreu num acidente de avião. José Roberto Wright, também de aniversário no dia de hoje. Eu gostaria de citar agora a grande cantora americana Gloria Gaynor, a Will Survival, que é, para mim, completando hoje 68 anos, uma das cantoras mais ativas e continua trabalhando até hoje. E, finalmente, o Mário Sérgio está aqui. Onde é que está o Mário Sérgio? Mário Sérgio está aqui, esse futebolista que morreu naquele acidente. Sérgio Pontes de Paiva. Isso, exatamente, esse é o nome dele, morreu naquele acidente. É uma pessoa alegre, com aquele temperamento, é difícil muitas vezes tratar com ele, tinha um temperamento muito forte, e ele morreu naquele acidente da Chapecoense. E, finalmente, o Tony Garrido, que completa hoje 50 anos de idade. São esses os aniversariantes. Mas aproveitar só o gancho que o Marne deu aqui sobre a Gloria Gaynor, essa é maravilhosa. A clássico dela, Will Survive. Tem gente que pede essa música como tema de casamento. Gente, por favor. Eu sobrevivi. Não, Will Survive, eu vou sobreviver. Gente, por favor, ouçam a letra. Mas é legal, é pra dançar. Não, mas é pra dançar é legal, mas tema não. Pra sacanear. E gente na noite que olha pra namorada assim, pede, por favor, toca pra mim champanhe. Aí, champanhe. Já viu a letra da música? Gente, cuidado. Né? A letra tem recado, né? Mandam mensagem todos os dias pra Rádio Grenal pro Pato cantar essa música. Adoram o champanhe na voz do Pato. E o Pato canta? Canta. É verdade. Faz o maior sucesso. Canta champanhe. E ele canta bem? Canta, faz aquela voz. Champanhe. Não, mas champanhe é o hino do chifre, né? Do chifre, Tem gente que vai brindar no encontro com o outro. E pede e fica olhando, fazendo um olhinho pra namorada. As pessoas adoram Como sofrência. É pra beber. Sofrência. Olha aqui, ó, tu vê como a gente não sabe mais o que fazer. O quê? Estão xingando a gente por quê? Eu achei que a gente estava agradando. Mas a gente tá agradando. Hoje é bravo o programa, hein? Estão de má vontade por trabalhar no feriado? O assistente não tem culpa. Melhoras. Henrique, do bairro Petrópolis. Como assim? Henrique, eu achei que a gente tá dando o máximo aqui. Não tô dando o máximo, ainda não tô assim, tô 60%. Eu tô dando o máximo. Super bem. Ai, Renato não me esqueci, Henrique. Mas o que o Henrique Boa quer? noite, Magda. Não foi bom quarta-feira do sexo pra ele. Balada ontem deu na trave. É que quarta-feira do sexo, mas hoje era dia da independência, né? Não deve ter procurado ele no outro dia. Na quarta-feira do sexo, o
o STF deu uma cachimbada bonita no governo, no governo do Michel Temer, né? Ontem teve uma condenação que pode passar de 50 bilhões, Magda. Um repasse de recursos. Tem um programa, Fundef, o Fundo de Educação, que a União complementa os recursos dos estados. Não. Esse fundo que foi criado é um acordo que a União tem com os estados e ela complementa os recursos a partir de um cálculo que a própria União dá sobre o custo de aluno. 4 estados brasileiros, deixa eu ver se eu vou lembrar todos. Eu acho não, é Sergipe, Alagoas, Amazonas, Piauí. Eu não sei se é. Piauí. São 4 estados. Eu não tenho certeza. Aqui são 4 estados que entraram no STF pedindo que seja equiparado o valor que foi repassado a eles a partir do valor que o próprio governo definiu por aluno. Ou seja, o governo define o seguinte: cada aluno custa R$40 por mês. O Estado só consegue pagar 36, 37. Os outros 3 é a União que complementa e repassa aos estados. Muito bem. O que aconteceu? A União não estava repassando aos estados. Um cálculo inicial da Advocacia Geral da União estima que o governo central deve para os estados mais ou menos 50 bilhões de reais. Quer dizer, olha o festival de sacanagem que a União faz com os estados. Ela arrecada o grosso do bolo tributário e ela mesma descumpre a lei não repassando o que deve. Olha o caso da Lei Candir, que ela fez gracinha com o chapéu do alheio, agora não repassa os recursos voltados à educação que os estados têm direito. Quer dizer, sabe... Ô Chicão, quando o governo central dá trambique nos próprios estados, está liberado o trambique, virou esculhambação. Magda, sabe qual é a grande bomba na noite de relacionamento entre homens e mulheres? Foi lançado compartilhamento. Compartilhamento de quem? Vários amigos compartilham a mesma mulher. Um entra com a grana e o outro entra com o glamour, por causa da crise. Sabe? É o que está acontecendo. É uma coisa sofisticada. Quando eu falo que vocês tratam a mulher como um objeto, tu não concorda. Eu não acho objeto, eu acho os amigos dele. Eu estou dizendo que não posso relatar nada. O cara entra com a grana. Qual é a parte nessa compartilhamento? Não, eu estou só falando que é uma coisa interessante, divertida até falar disso. É muito divertida, né? Não tem nada a ver. É divertido para quem não entra com a grana. A mulher é maravilhosa, tem um namorado laranja. Aqui ele entra com glamour, compartilha com o empresário que tem grana. Casado. Que normalmente, que paga a faculdade, a bolsa Louis Vuitton, imitação. E aí o outro é um laranjão. Exatamente. Que é a bolsa Louis Vuitton, a imitação? Normalmente as bolsas Louis Vuitton são quase todas imitações em Porto Alegre. Uma bolsa Louis Vuitton, a original, é de 15 a 20 mil reais lá fora. Dependendo do modelo. Exatamente. Dependendo do modelo. Por isso que a moral está lá embaixo. Essas mulheres, elas queimam o filme das outras. Não é necessidade, é crise. Que necessidade, vão trabalhar, pelo amor de Deus. Chico, deixa eu te contar uma. Sabe aquele golpe da sexta-feira, do colarzinho de ouro? Que história é essa? Quem é que Lembra daquela história que eu contei aqui do sujeito que chega na sexta-feira, ele faz uma presença com a gata, aí vai lá, compra uma joia, aí o cartão não aceita, ele faz o cheque para segunda-feira, manda entregar na casa dela e aí no final de semana lava a égua. Pois bem, teve um amigo. Lava a égua. A mulher virou égua. Teve um amigo. Não, Lava a alma. Teve um amigo meu que foi aplicar esse golpe numa joia, e aí a moça escolheu uma joia lá de 8 mil e pouco e tal. E ele ficou esperando. Veio o rapaz lá dentro com o papelzinho para ele assinar, o cartão pagou a joia. Ela ganhou. A propósito disso, já que eu tô fazendo assim, eu tô me lembrando que tem gente de aniversário. É verdade. Marne Barcelos, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem será? Com quem será? Com quem será que o Marne vai ganhar? Vai depender, vai depender, vai depender se alguém aparecer. Não aparece. Mas
Ele tem que facilitar a coisa, vou né? comer seu bolo. Viu? Por que eu fico revoltado? Não se devolte. Olha, no dia do aniversário, pode. Que bom, Ele vai fazer 60 anos que vem. recuperadas, né? Eu acho que bota mais um monte aí. Mano, Um monte. Mani, Eu sou que nem o olha, Chicão. sinceramente, Mani, Não, para, eu já 92 anos é uma data linda. Muito obrigado. Muito bom. A vida é uma chatice. Não é nada. Não é nada. Queridos, olha aqui, ó. Já que tu tá reclamando, eu quero dizer o seguinte. A nossa telespectadora Jane diz o seguinte. Queridos, nada a ver as reclamações com vocês. Vocês arrasam sempre. Não dê bola para essas pessoas. KKK. Ah, será que o Gedel ganhou na mega acumulada? Por isso que tinha aquele monte de coisa. É, uma mega operação, né? Mega Foi a loteria. O Chicão lembrou o nome do deputado, Roberto Pedroso Alves. Roberto Pedroso Alves, isso mesmo. Era o Robertão. Quem mandou foi o doutor Paulo Braga. Isso, era um deputado de São Paulo, que era o líder do Centrão, que era a turma que negociava, né? Toma lá da cá. Toma lá da cá. Exatamente. Deputado do governo na época. Sim, ele era aliado do governo. O que ele fazia? Ele negociava, eles chamavam de Centrão, porque não tinha nem esquerda nem direita. O negócio é quanto é que eu levo nessa. Por isso que eles mesmos diziam, a partir de centro, não somos esquerda nem direita. A gente está aqui para negociar. A filosofia dele era, dando que se recebe. E que continua até hoje, né? Sim, o Chicão. Olha aqui, ó. Boa noite, dona Magda. O Sarney não era santo, porém, nunca mexeu nos direitos trabalhistas. Ao contrário, criou o Vale Transporte, o salário-desemprego e reduziu as horas de trabalho semanais de 48 para 44 horas. Quem que fez isso? O Sarney. O Sarney? Pô, o Sarney largou o país com 83% de inflação ao mês. A pessoa disse ele não era santo. Mas ele também não fez... O Sarney era uma naba que tinha que ser preso também. Foi o Gil de Oliveira. Imortal da Academia de Letras. Melhora o teu vocabulário. O vocabulário, dona Magda. Não, Mas naba não é legal? Não. Magda. Para pessoas como nós não é legal, tá? Por favor, mas a mesma medida e o mesmo peso. É a mesma coisa. Que nem eu ontem fui crucificado. Parou, vamos parar. Vamos parar, que o feriado é de 7 de setembro, não é de Cristo. Tu não foi crucificado. Já acabou o feriado. Levou uns tapas. Pronto. Levou um xixi. Depois da descoberta do dinheiro no apartamento, entendi o interesse do Lula no triplex, diz o Carlos Paraguaçu. Era pouco, tinha que ter um triplex para guardar todo o dinheiro. Patriotismo. Diz a Emília Bordim. Na minha época de estudante, antes de entrar para a sala de aula, fazíamos fila e cantávamos o hino nacional. Sabíamos o hino de trás para frente. Como o país quer patriotismo hoje em dia, se as escolas dão mais ênfase para músicas funk do que hinos da nossa pátria? Perguntem a essa gurizada se eles sabem qualquer hino, como o hino à bandeira, por exemplo. Nada. Só conhecem a primeira parte do hino nacional por causa do futebol, que canta sempre. Abraços a todos, Emília Bordim, que é turismóloga e guia de turismo. E ela tem razão. Bem lembrado. Eu já falei tantas vezes aqui, Vitorino, a respeito de que você não vê de frente às empresas a bandeira do Brasil, você não vê nas repartições, você não vê em nenhum lugar praticamente. Ali na FIAG você vê uma bandeira brasileira, ali de frente ao Palácio Piratini, em alguns locais, mas nos Estados Unidos não existe uma universidade nos Estados Unidos que não tenha a bandeira do país. Não existe uma prefeitura, não existe um lugar, uma escola pública. Os americanos têm bandeira na sala. Eles têm bandeira do país deles na sala. E aí, vamos pegar outros. Os franceses têm bandeira da França na sala. Isso é orgulho do país. Eu acho os ingleses. Da macacagem, da falta de bom gosto, tanto para o homem como para a mulher, quando põe uma bandeira dos Estados Unidos numa roupa e sai, ou da Inglaterra, porque não põe do Brasil. Eu acho que é coisa de macaquice total. A gente tem a combinação de cores tão bonita. Os ingleses têm aquele símbolo dele, aquela coisa cruzada, azul, vermelho e branco. Eles usam em tudo. Eles têm o maior orgulho do país deles, os americanos. Os japoneses, que são absolutamente discretos. Pô, eles chegam a ter um altar assim com a bandeira do Japão. O Ayrton Senna, no esporte mais sofisticado do mundo, que é a Fórmula 1, é um ídolo eterno no Brasil. Que sempre andava com a bandeira brasileira. Esses jogadores de futebol têm vergonha dessa bandeira. Alguns entram até, pegam a bandeira. Ele tinha orgulho de ser brasileiro. O capacete dele tinha a bandeira do Brasil. A respeito disso, o Reni diz o seguinte: boa noite, bancada. Escutei a Rádio Grenal no meio-dia. Chicão,
No comparativo que fizeram, pensei e constatei. O Rio Grande do Sul é a Catalunha sem grife. Pensamos no separatismo, mas temos as bombachas curtas. Daí ele dá uma risada. Que achas? Ah, pessoal, no dia que comemoramos a independência, já fizeram uma reflexão do hino nacional. Para ele, 90% de hipocrisia. Não. Foi forte. Nós lá no início do nosso programa de hoje falamos sobre a mudança na chefia da Polícia Federal. E o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que é Carlos Eduardo Sobral, vê com bons olhos a possível indicação do hoje diretor executivo da Polícia Federal, que é Rogério Galoro, para diretor-geral da instituição no lugar do atual titular do cargo, que é Leandro Daiello. Leandro Daiello, como você comentou lá no começo do programa, ele disse que já está até na hora de ele mudar, porque ele já está... quer sair. Ele quer sair, na verdade ele quer sair, né? Ele quer sair. E o presidente da associação diz: o nome do doutor Galoro é hoje o que se apresenta com maior força, mesmo porque é um nome que deve contar com o ok, o aval do atual diretor-geral. Então é um nome forte que se apresenta e, se confirmando essa mudança, a gente espera que consiga retomar o processo de fortalecimento da Polícia Federal e que a não interferência política nas nossas ações seja uma regra a ser observada. Eu acho interessante, porque no momento de tensão que o país vive, sempre que se mexe no Ministério Público Federal, em Polícia Federal, a gente fica, que seja um retrocesso, que vem aí, né? Que seja um retrocesso, que alguma coisa vai parar, né? Se bem que esse negócio de repassar recursos e valorização, a Polícia Rodoviária Federal deu uma demonstração, na minha opinião, muito triste. Parou de multar, não sei o quê, se não tiver dinheiro, não multa. Aí o governo deu dinheiro, eles voltaram a multar, coisa e tal, Essa semana eu fui a Passo Fundo. Gente, essas rodovias federais é uma gincana, né? É uma gincana, é radar escondido atrás de árvores, sem placa, velocidade de 50 km por hora. É um negócio assim, absolutamente muquirana. Eu queria saber quem é o burocrata que determina essas velocidades. Se esse cara sabe o que é dirigir numa estrada, se esse cara conhece, ou é daqueles teóricos bobocas que ficam dentro de um gabinete decidindo pela cabeça dele, porque ele ouviu a teoria de um outro retardado do outro lado do mundo que escreveu um livro sobre o tempo, sabe? Está completamente fora. As rodovias federais brasileiras, na minha opinião, estão se transformando em verdadeiras gincanas. O trecho da 101 Osório até o litoral é uma gincana. Olha, é uma gincana. Esse feriado... Ali é para fazer dinheiro mesmo. Eu saí de Porto Alegre, fui ali a Alvorada, tinha um radarzinho por quilômetro, eu acho, porque, meu Deus, a fiscalização estava enorme, né? Não, é uma máquina de fazer dinheiro esse negócio. Olha aqui, os dados estatísticos dão conta de que 1 em cada 5 motoristas já perdeu a carteira no Brasil. Essa lei de trânsito que tem hoje, que esses burocratas do Denatran, do Contran, do Diabo que Carrega, do Tran lá em Brasília fazem, é uma lei absolutamente desfocada da realidade, é uma lei irreal, não reduziu a mortalidade, não reduziu os acidentes, só está enriquecendo essa gente. A lei é fora da realidade, é só ver o número de motoristas que estão sem a carteira, é só ver o tipo de multa, os milhões que são faturados com essas multas. Então, assim, alguém tem que mudar isso, não tem um gestor sério no Brasil para pegar esse Contran, esse Denatran lá, vocês estão tudo para rua, fora, vou botar especialistas, gente que sabe o que é estrada, gente que sabe o que é trabalhar numa estrada, o que é dirigir dentro de um centro urbano, num núcleo urbano. Chega de incompetência só pensar em fazer dinheiro. Vitorino, eu tô com a notícia aqui desde o início do programa para comentar, mas eu até me sinto constrangido em falar o que eu vou falar, apesar que eu já falei isso dias atrás aqui, algum tempo atrás. As pessoas estão utilizando o cartão de crédito para comprar comida e remédio. 62% da utilização do cartão de crédito é para comprar comida e remédio. A que ponto nós chegamos que a pessoa tem que parcelar a compra da comida e tem que parcelar a compra do próprio remédio? Quer dizer, a situação ficou tão trágica, tão senil, né? Tão velha, tão anacrônica, em função do estágio que nós estamos economicamente no Brasil, que as pessoas estão utilizando o cartão de crédito para pagar em 4 ou 5 vezes. Aí paga o primeiro mês, no segundo mês, daqui a pouco não tem mais, que vai estourar o cartão de crédito e cobra 500% ao mês, a mais alta taxa do mundo.
O alimento já acabou e eles continuam. Estão devendo e não vão pagar mais. No mês que vem tem que comer de novo, né? Tem que tomar remédio. Todo dia tem que comer, todo dia tem que tomar remédio e tal. Eu tomo uma série de remédios. Aliás, banco no Brasil, tá na hora de ter seriedade, né? O Banco Central tinha que fiscalizar o que esses caras fazem. São ladrões. Porque não dá, tá demais a coisa. Aí depois eles não sabem por que o Sicredi se tornou um império, um poder. A maior cooperativa de crédito do Brasil cresceu desse jeito, se tornou um sucesso. O Sicredi, porque... Vitorino. Sicredi, tu senta na frente de um atendente lá, eu tô com um probleminha assim, para aí, vamos resolver. Pum, tá resolvido. Vamos o senhor tá... Para sacar dinheiro, para sacar dinheiro, quem tem conta, você paga para sacar o seu dinheiro. O teu dinheiro. Eu pago R$2,40 cada vez que eu saco dinheiro do caixa eletrônico. Do meu próprio dinheiro. Então eu pago para tirar o meu dinheiro. Isso é um absurdo. Existe um cidadão tirar R$10, vai pagar R$2,40 para tirar R$10. Aí o governo, para ajudar, em 2013, mexeu na caderneta de poupança. E agora piorou. Reduziu, quer dizer, tu acaba ganhando menos que a inflação. Caderneta de poupança, tu paga pro banco usar o teu dinheiro. Olha o absurdo que é isso. Aí eu pergunto, quanto é que custou uma lei dessa? Porque alguém chegou lá em Brasília, aqui, ó, rapaziada, tem 10 milhões aqui para nós fazer um negocinho bacana. Aprovar uma barbaridade, é a única explicação. Porque só se pisa no cidadão, só se pisa no trabalhador. Qualquer coisa que vem de Brasília, vamos criar um não sei o quê. Agora esse negócio do fundo de garantia. Repassar, entrou um crédito para mim, viu? Entrou um crédito lá. Fundo de garantia dos lucros. Foi com dinheiro, então? Crédito. Entrou 50 pila Mas é muito dinheiro. Pô, 50 pila. Não dá pra fazer nada, né? Tá bom. Eu trocaria essa benesse do governo, que na minha opinião é populista tanto quanto o outro governo fazia, por um reajuste decente do fundo de garantia, dos recursos do fundo de garantia que são depositados pelo trabalhador. Esse dinheiro é do trabalhador. O governo cuida, mas é do trabalhador. Aí eles mandam esse dinheiro pro BNDES, para dar pro seu Eike Batista, pro Diabo Carrega, pra mãe do Badanha. A pergunta eu lhe faço, existe isso nos Estados Unidos? E aí quer nos remunerar com 3, 4%. Existe isso nos Estados Unidos? Posso falar? Voltando à nossa realidade. Professora, posso falar um pouquinho? Tem que levantar o dedinho. O assunto é bem sério. Lamentável. Lamentável, exatamente. A Magda falou em aval. E com aval, sim, da justiça, depois da decisão daquele homem que já pela 15ª vez tinha ejaculado. 17ª com as duas da última semana. Exatamente, que o juiz disse que não tinha sido caso de estupro e que mandou ele para casa. Ontem, em São Paulo, aconteceu mais um episódio, só que na frente de criança. E, Magda, além, porque o sujeito, depois a gente vai mostrar aqui, e depois também teve de uma aposentada preso por estupro após ejacular em mulher dentro de ônibus na Grande São Paulo. Então, se a gente fala que aqui não acontece nada das pessoas que estão fazendo sexo na rua, aquele homem que não foi preso, ele abriu o caminho para todos os outros que fazem exatamente para fazer a mesma coisa. Então, assim, dá uma olhada na cara do sujeito que fez na frente da criança. Tá no computador. Dá uma olhadinha. Olha só. Olha só. Isso, gente. Essa é a cara do cara. Essa é a cara do sujeito. Frankenstein, cara. Olha só a cara do sujeito na frente de uma criança e da mãe dela. Quer dizer, o juiz, na hora de dar uma decisão dessa, ele tem que pensar um pouco nas consequências dessa decisão. E eu acho que esse juiz deve ter se arrependido. Dona Gal, só de novo que eu abri provocante com esse vestido. Nada contra as tatuagens, né? Porque tem muita gente que faz tatuagens no rosto, que tem o corpo inteiro completo e não faz esse tipo de sem vergonhice, né? É mais a cara de sem vergonha desse cidadão. Que não é um cidadão, né? Pelo amor de Deus. Por falar em crianças, tá? Aconteceu na quarta-feira. Mas é a nossa realidade. Acontece todos os dias, mas é lamentável. Escrito no quadro, que não é negro, é verde, da sala de aula: Mãe, socorro. É o que escreveu uma criança de 6 anos após um tiroteio que suspendeu as aulas e assustou a comunidade do bairro Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Isso aconteceu no início da tarde de quarta-feira. As aulas estão suspensas, obviamente, até segunda-feira. Isso aconteceu com uma turminha de crianças de 6 a 7 anos que estão em processo de alfabetização. E a criança escreveu isso.
o quadro. Mas socorro, a professora disse que ficou chocada, né? Que chegou a doer no estômago. Olha que realidade. Já é difícil, e aí a gente faz uma meia-culpa, eu não, porque não falei sobre isso, né? Com os professores, enfim, mas o programa em si, olha como é difícil ser professor hoje em dia, do estado e do município. Então, a estrutura já é péssima, as pessoas, as crianças, os adolescentes já não tem dentro de casa uma orientação, alguns sim, outros não, mas a gente sabe como é difícil. E do lado de fora, ali do lado, é tiroteio, gente. Imagina, é muito complicado. De 6 e 7 anos rastejando no chão entre as mesas e as cadeiras enquanto apavoradas, assustadas. No olho de uma criança a gente só quer encontrar felicidade e alegria, não quer encontrar terror. Né? Imagina esses professores. E o mais desesperador de tudo é que pega um vagabundo desse, ele vai para audiência de custódia. Exatamente. Aí o juiz pergunta para a pessoa, foi bem tratado pela polícia? Exatamente. E solta, né? E solta. Foi assim que esses estupradores aqui... Mas deputados como o Gedel Vieira Lima que criaram essas leis, claro. E está em casa. Exatamente. Está em casa. Para com isso. A propósito do Gedel, o brasileiro faz piada de tudo, né? Tem duas piadinhas a respeito do... Pensamento do dia, 2 pontos. O dinheiro do Gedel cresceu tanto que resolveu ir morar sozinho. Por isso que estava no apartamento. Ah, sim. Coisa de brasileiro, né? Versículo de hoje, a outra piada. Há malas que vêm para o DEM. Livro de Gedel, capítulo 15, versículo 171. Que barbaridade. E as pessoas sempre fazem piada, né? A quantidade de fotos de pessoas que tiraram foto de mala com R$350 foi o salário dos servidores, ou com algumas moedinhas, foi incrível. Minhas amigas tudo estavam em casa procurando coisa dentro das malas. E aquela mala do deputado, como é o nome do deputado aquele? Rocha Loures. A mala do Rocha Loures virou pintada. É nada. Virou frasqueira. Frasqueira. Olha aqui, o Gedel agradeceu imensamente a Polícia Federal por ter achado esses trocados. Ele não se lembrava onde tinha guardado. Que horror. Está ótimo o programa, Paulo Camozato. Olha aqui, ó, e vocês falavam agora há pouco, o Gustavo Serino estava falando da polícia rodoviária, das multas e tal, mas é impressionante, né? Sabe que eu sou favorável, né? A radar, a quebra-molas e a multas quando a pessoa... A quebra-mola eu sou favorável. Quando as pessoas fazem as infrações, né? Vinícius Rodrigues da Silva, a Bela ou a Beja, eu não sei, escreve com 2 L, era estudante de comunicação e trabalhava na prefeitura de Lajeado, no Vale do Taquari. Na manhã deste dia 7 de setembro, quinta-feira, feriado, ele foi atropelado em cima de uma calçada por um jovem, e aliás não foi socorrido pelo jovem, porque o jovem matou-o e fugiu do local, que dirigia sem carteira. Ele tinha 21 anos e foi atropelado, atingido por um automóvel HB20, que não era do menino que dirigia, do rapaz que dirigia. O rapaz não tinha carteira e matou o jovem Vinícius Rodrigues da Silva, a Bela ou a Beja. Agora vem a pergunta, o que isso tem a ver com um radar de 50 km por hora no meio de uma rodovia federal? Não tem nada a ver com o radar, mas tem a ver com direção, com pessoas que não são habilitadas, com pessoas que não sabem dirigir. Sim, mas essas têm que ser presas. Gustavo, esse cara tem que ser preso e o que prestou o carro para ele tem que ser preso também. Só que não vai acontecer nada com nenhum dos dois. Pois é isso. Então eles usam essa barbaridade para fazer dinheiro. Pois é, mas agora, é errado, né? Se o pai do menino vai lá e arrebenta a cara desse camarada, aí ele vai preso. É verdade. Exatamente. E agora? E agora? Mas e agora, José? Ele é assim, ele é destemperado, né? Completamente. Ele é destemperado. Hoje acordamos com uma triste notícia. Foi o que foi escrito no Facebook. A partida precoce de nosso amigo e colega da comunicação nos deixou arrasados. Uma pessoa cheia de vida, de sonhos, de humor e amor no coração. Dono de bordões inconfundíveis, como basicamente, depende, supostamente, de boas. Se você já interagiu com a página da Prefa, é provável que o Vinícius tenha sido uma das pessoas que lhe atendeu. A nós fica a saudade e o orgulho de ter passado por bons momentos ao seu lado. Vá em paz, Vini.
A polícia investiga as circunstâncias do acidente e não vai dar nada. Sim. Não vai dar nada. Prendeu o idiota que pegou o carro, Porque prendeu o irresponsável que emprestou o carro. Pegou um carro de um outro irresponsável que deixou pegar e matou e mente, ele tinha bebido e mente e vai ficar por isso mesmo. Essa é a vida. Agora esse sim tem que pegar pesado. Indenizar, cadeia, mas não, vai ter audiência de custódia. Por que não pegou esses 51 milhões e não constrói um presídio? Pois é, tem telespectador que pergunta, por que não dá para o hospital? É que não pode, né? Nada pode. Nada pode. Só roubar pode. Faz uma medida provisória, fazem medida provisória para tudo. Tem um esquadrão, decreto, assim, medida comando provisória, mercenário para eliminar toda essa gente lá do poder lá. Bom, nós tínhamos que ter mais tempo também para ficar aqui, para continuar com esse assunto. Mas o nosso tempo de hoje acabou. Acabou. É aniversário do Mário também precisa. Quantos anos o Mário vai não sei, não interessa. De rádio, 53. Tá bom, uma média ali. Começou na rádio com 17 anos, tá bom. Começou na rádio com 17 anos. Tenham todos bons sonhos, obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Mário Barcelos não estará conosco, vai fazer uma farra no aniversário dele. Mas nós, logo depois do Jornal da Pampa, estaremos aqui. Um beijo, durmam bem.